do grupo. Pessoal muito animado, muito de bem com a vida. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, que é fé, né, do capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé do homem, né, e a fé divina. Eu vou comentar com vocês um pouquinho a minha história dentro da doutrina, né? Eu sempre, com um grupo novo, assim, eu gosto de comentar e explicar o que me fez chegar até aqui, né? E o que me faz continuar. Eu nasci de uma família já espírita, meu avô, meu bisavô, por parte da minha mãe. Mas mesmo assim, quando criança, minha mãe nunca proibiu a gente de conhecer outras coisas, de estudar, enfim, de participar de outros grupos. Tive a participação na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, minha professora dava aula, né, na escola, primeira a quarta série, na época, foi a mesma professora. E aí ela abraçou também o ensino religioso, católica, dava aula, então, né, do catecismo, depois da nossa aula na escola. E, como toda a turma ia, eu pedi para minha mãe, eu já participava da evangelização infantil no centro, né, aos sábados, e aí pedi para ela se eu poderia ir uma vez por semana participar também dos ensinamentos lá na Igreja Católica com a professora e toda a turma quase. Era um da Igreja Congregação Cristã, o outro Brasil para Cristo e uma era Adventista de Sétimo Dia. E eu espírita. Minha mãe falou, não, sem problema nenhum, claro, né? Vai, participa. E aí fui assim, terminei, né, a primeira comunhão, fiz lá todos os rituais, mas nunca deixei de participar dos ensinamentos do centro. Porque minha mãe, né, ia aos estudos, enfim. Mas o que me fez entrar de cabeça, vamos dizer assim, na parte do estudo da doutrina, foi aos 12 anos, quando uma tia, né, presbiteriana, minha avó era presbiteriana e meu avô era espírita. Eles vinham juntos do sítio, de jipe. Meu avô deixava minha avó com as crianças na igreja presbiteriana e subia para os trabalhos mediúnicos no centro. E quando acabava, eles se encontravam, voltavam para o sítio, e sempre com muito respeito. E da família, então, da minha mãe, os irmãos, né, eu tenho duas tias que seguiram, né, o ensino presbiteriano. E aí, com 12 anos, uma das tias me questionou, falou, escuta, você continua indo no centro? Isso aí nem religião não é? E aí aquilo me pegou assim, eu falei, meu Deus, tudo que eu aprendo lá parece ser de tanta valia e de um conhecimento tão grande, onde me responde muitas das minhas dúvidas, né? Então, será que eu estou totalmente errada? Mas sentei assim mesmo, aos 12 anos, igual um indinho assim na minha cama, e fiquei conversando com Deus. Falei, escuta, mas me mostre se eu estiver totalmente errada nesse estudo, onde me preenche tanto, né? E aí eu peguei uma Bíblia, que ela tinha me dado, e falei que eu abra e leia algo que eu entenda, né? Se assim estiver errada. E aí o texto me vem, importa-vos nascer de novo, a visita de Nicodemos a Jesus. E dali para frente eu entrei na biblioteca do centro com a cara e a coragem e fui destrinchando mesmo tudo que era de leituras básicas da doutrina, aí já fui para o grupo de estudos, enfim, aí continuei a minha jornada, então, desde os 12 anos, tá? Foi assim que eu me familiarizei muito mais com a doutrina e de lá para cá amo, tá? Sou agradecida ao Marcial, que cheguei aqui em São João e indo a Quitanda, aqui próxima de casa, primeiro tinham me falado assim, olha, quando você chegar em São João, você procure o Zé Primo. Tudo bem, não sabia onde encontrar Zé Primo aqui na cidade, né? Porque em cidade menor eles falam, é o Zé da Antônia, vizinho do João, e aí vai dando os... Aí você fala, meu Deus, como encontrar o Zé Primo quando eu cheguei aqui em São João, né? Mas a espiritualidade trabalha muito bem, a gente sabe muito bem que não existe nada por acaso. Eu fui a Quitanda, saindo da Quitanda aqui na rua debaixo de casa, enxerguei uma luzinha acesa lá no centro.
Falei, vou até lá, com a sacola de compra na mão, as crianças em casa sozinha, e eu entrei, vi que tinha um pessoal na mesa estudando, falei, licença, tal, e já comecei a falar, né? O Marcial, senta aqui com a gente, vem participar do estudo hoje. E conversando com ele, qual a minha surpresa? O centro exatamente onde o Zé Primo, né, também trabalha e atua grandemente. Então, as coisas se encaminham da melhor forma possível e a gente só tem que agradecer, né, a essa pessoa do Marcial, que eu cheguei lá e, assim, abraçou a família toda. E é hoje em São João parte da minha família também. Muita saudade de abraçar vocês, muita, 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 tá? Mas nessa estrada não me faltou a fé, não me faltou a esperança, não me faltou a caridade e o amor. É esse o tema que eu venho trazer para vocês, junto com essa fala, né, do Evangelho, lá do capítulo 19. E quando a gente fala de fé, eu procurei, né, e deixo para vocês como forma de estudos depois, a Revista Espírita, outubro de 1862, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o capítulo 19 do Evangelho, né? Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 162, Esperemos. Vinha de Luz, capítulo 110, Caridade Essencial. E Palavras de Emmanuel, capítulo 18, Fé, Esperança e Caridade. Então, o estudo de hoje, eu pautei nessas obras, tá? E a gente se questiona muito quando a gente fala de fé, que a gente fica pensando logo se eu tenho fé, o que é a fé, né? E a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala o que é fé, a primeira palavra é acreditar. E aí a gente fala, mas o que é acreditar, né? É muito mais do que acreditar. E fé vem de fidelidade. E não é à toa, né, que nos textos do Evangelho, nos textos bíblicos, a gente vê uma cerimônia de casamento sempre, né, como um exemplo a que Jesus nos remete a um casamento com Deus. E lá nesses textos que a gente interprete, né, esse noivo como o Criador, como Deus, e a noiva como a humanidade. Porque a gente sempre olha lá, a noiva é que sempre erra, né? E aí a gente fala, nossa, mas tá machista demais esse texto para ser verdade. Então, a gente precisa interpretar esses textos como se o homem ali daquele casamento, né, fosse Deus, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E a mulher como a humanidade, nós todos, espíritos em evolução, né? E sempre nesse casamento se propõe uma aliança, né? Uma aliança de nós em evolução, espíritos, com Deus. E nessa aliança, a gente fica nessa situação de religar, né? Por isso que no primeiro momento, onde minha tia me questionou, ela falou, escuta, mas o espiritismo nem religião não é. Bom, se a gente for levar em consideração rituais, como a gente tem na Igreja Católica, por exemplo, talvez a gente acredite que não seja. Mas quando a gente leva pelo lado, né, de se religar a Deus, de estar ligado, né, a um ser supremo, sim, somos, né? Então, quando nós nos entregamos a essa fé, a esse mais do que acreditar, né? O Haroldo Dutra Dias, ele dá um exemplo assim que, olha, até hoje eu não ouvi um exemplo melhor para a gente entender o que é a fé. E aí a gente passa a perceber se a gente tem, se a gente sente ou não,
se a gente vive ou não essa fé. E o Haroldo diz que a fé é entregar-se. Bom, então é mais do que acreditar, é entregar-se, é entrega. Entrega a quê? A quem? Né? É diferente de acreditar, porque quando você se entrega, você se envolve e você também fica comprometido, né? Então você tem um envolvimento, é se envolver com um certo movimento, mas é também um comprometimento, é estar com aquilo que me é prometido. E ele diz assim que é para a gente imaginar um café da manhã. Num café da manhã com omelete e bacon. E nesse café da manhã a gente imagina, bom, qual a participação da galinha nesse café da manhã, não é? A galinha pode estar envolvida nessa situação que o omelete está ali, né? Mas e o porco? Esse sim. Ele se compromete com a situação, não é? Então, quando a gente fica assim, eu tenho fé, mas olha, eu posso até ajudar, mas eu vou me doar um pouco e não totalmente, isso não quer dizer que a gente tenha que entender, né, que a nossa fé deve levar à morte do nosso corpo físico. Não, de jeito nenhum. Mas deve levar, sim, à morte de muitos sentimentos que ainda carregamos junto conosco. Porque dentro da doutrina, quando você começa a estudar, primeira coisa, tem muitas pessoas que chegam à doutrina através do sofrimento. Muitas, né? Aliás, que acho que se a gente for fazer uma pesquisa, quase que a maioria, né? É pela dor da perda de um ente querido, é pelo sofrimento, às vezes, de uma mediunidade não equilibrada, é para buscar um tratamento, um equilíbrio emocional, enfim. As pessoas vão à casa espírita primeiro por um sofrimento, às vezes. E a gente pensa nessa situação e fala assim, através do estudo, quando a gente começa a entender, né, o esclarecimento que a doutrina nos traz, a gente pensa e fala assim, olha, isso aqui acho que não é para mim não, porque era mais fácil colocar a culpa no padre, no pastor, no vizinho. E quando você começa a entender que todas as situações são resultados das suas próprias ações, aí a coisa muda de figura. Muitas pessoas vão até a casa espírita sofrendo, quando melhora e percebe, né, que para que aquele equilíbrio emocional, para que aquela situação continue, né, bem, ele precisa trabalhar no bem. E aí a pessoa abandona a doutrina, fala não, agora é demais, né? Então não depende do outro, tudo depende só da minha atitude. E aí fala, não, mas e o outro, e o vizinho, e o chefe, e o marido, e a sogra, e a tia. Então, a gente deixa dentro da doutrina de colocar a culpa no outro e passa a assumir as nossas próprias responsabilidades. E isso me chamou muito a atenção no início dos meus estudos, porque eu jamais imaginava Deus mandando o seu filho para sofrer por nós, para morrer por nós, com aquilo que se fosse assim, um castigo, né? Para que a gente pudesse ter como entendimento. E aí isso virou uma confusão na minha cabeça aos 12 anos. Mas dentro da casa espírita, com muita paciência, com muito estudo, a gente vai entendendo que as coisas não acontecem bem assim, né? Então, dentro dessa fé, dentro desse estudo, qual é a nossa participação? Nós estamos sendo como a galinha, né? Que ela se envolve, ou estamos como o porquinho ali que se compromete de estar com aquilo que é prometido a cada um de nós? Quem de nós aqui ainda não se tem
não tomou consciência ainda de que é um espírito em evolução. Assim como aquele amigo difícil, assim como aquele parente, todos nós somos espíritos em evolução. E a gente esquece, né, que no nosso planeta nós não temos espíritos, vamos dizer assim, muito mais evoluídos a ponto de não estar no mesmo nível na escala espiritual. É claro que a gente tem aqueles espíritos abnegados que vêm como exemplo, como um Chico com uma missão maravilhosa de nos trazer ensinamentos maravilhosos da doutrina, na Igreja Católica, uma Madre Teresa, enfim, né? Tantos santos aí que passaram pela Igreja Católica, tantas pessoas maravilhosas, porque não é por aquilo que elas acreditam, mas é por aquilo que elas fazem, né? Então, será que na nossa situação, como nós estamos entendendo dentro da doutrina espírita essa fé hoje em dia? O texto lá para a gente no Evangelho começa que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda e você falar para essa montanha, saia daqui, vá para lá, isso tudo pode acontecer. Ó raça incrédula! E a gente fica preocupado na pandemia que as coisas estão demorando. Ah, porque eu não aguento mais ficar em casa. Ah, porque eu preciso sair, eu não aguento, tá todo mundo estressado, tá todo mundo... O que é o tempo diante da eternidade? O que é um mês diante da eternidade? 2 meses diante da eternidade? A gente precisa parar para aproveitar esse tempo. O meu Lucas, que está aparecendo aí para vocês, ele tem 8 anos. E logo no início da pandemia, ele disse assim para mim: mãe, aqui em São João a gente está sempre vendo o pôr do sol, que inclusive ele adora. Ele deita aqui no chão da sala e fica olhando. Mãe, olha que lindo. E ele se encanta com aquilo. Aí, lá no início da pandemia, ele disse assim: mãe, mas a hora que o sol nasce, a gente está dormindo, está todo mundo dormindo, e a gente não consegue ver. Eu quero ver o sol nascer. Falei: Lucas, mas tudo bem, vamos lá, né? Se fosse em outra situação, que no outro dia eu tivesse que acordar muito cedo para o trabalho, que eu tivesse na correria do dia a dia de casa, eu jamais teria colocado o relógio para despertar às 5 da manhã para esperar o sol nascer. Com a janela aberta, com essa riqueza que está aqui do meu lado, não quer aparecer, sentado no meu colo, esperando esse espetáculo. Jamais eu teria feito um negócio desse. Então, para todos nós, que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que é um mês, gente? Nada. Mas o que é um dia com o pensamento em desequilíbrio, o que é um minuto quando a gente se liga, né, àquela vibração que a gente não deveria, aí sim pode se tornar uma eternidade para que a gente possa adquirir, ganhar nessa encarnação, né, problemas para o nosso futuro. Então, assim como a galinha, assim como o porco, uma mãe, quando ela vai ter um filho, ela não sabe das dores e nem das alegrias. Ela se entrega naquela hora do parto e ela não sabe, né, o tamanho daquela dor, mas ela também não imagina o tamanho daquela alegria dali em diante. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente vai numa boa, dando risada. No segundo, você já sabe um pouquinho da dor, você fala, Senhor. Aliás, no segundo, a gente já vai com medo de desencarnar e largar o marido com o filho mais velho e mais o outro pequeno, né? Então, a gente já vai com um pouco mais de medo. Mas a mãe, quando ela vai ter o filho, ela, nessas dores, ela se entrega à alegria, né? Ela se entrega com essa situação. E nós, de acordo com a doutrina, nós estamos envolvidos ou comprometidos? Será que a gente está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente lê? Desde as obras básicas até, né, dos romances, enfim, das poesias, de tudo que a gente lê.
O que é que nós estamos conseguindo colocar em prática? Essa sim é a importância da doutrina. Essa é a importância da nossa fé. Porque a fé sem obras é morta, né? De que vale? E será que nós estamos fazendo a nossa parte? Todos os dias é uma pergunta que a gente não tem resposta agora. Se a gente já se apercebeu de que hoje eu fiz um pouquinho menos do que eu deveria ter feito, que amanhã eu faça um pouquinho mais do que aquilo que eu acho que eu posso. Não ficar se martirizando por aquilo que não fez, mas daqui para frente, o que eu posso fazer, né? O Chico fala, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então nunca é tarde para se ligar ao divino, não é? Na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ele começa, né, virou letra de música e tal, ainda que eu fale a língua, né, dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. E depois a carta vai passando pelas faces do amor, né? O amor não se ensoberbece, enfim, explicando como é esse amor divino por nós. Só que a carta, ela termina assim: agora, porém, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Então, a fé a gente já viu que é mais do que acreditar, é se comprometer com a situação. E a esperança? Eu acho que não tem uma pessoa que não esteja assim, esperançoso para que chegue logo essa vacina, esperançoso para que as coisas melhorem. E a gente nunca pensou tanto em esperança quanto nesse período. Porque às vezes a gente passava por um problema, sentia essa esperança, logo vinha uma resposta, nem sempre aquilo que a gente desejava, mas as coisas aconteciam, parece, de maneira mais rápida. Nós estamos precisando de um tempo maior do relógio para que a ficha caia. Alguém de casa não parou para pensar ainda que esse período não deve ser mais para que a gente fique remoendo aquilo que já deveria ter passado? Ah, Carol, mas então dá a impressão que parece que Deus está com pressa agora? Não, pelo contrário, né? Um dos textos que a gente tem aí dessas obras que eu passei para vocês é exatamente isso. Se Deus é paciente e aguarda pela eternidade toda a evolução de todos os seus filhos, por que é que nós, espíritos em evolução, estamos com tanta pressa de que tudo aconteça para ontem? E Kardec fala que nós estamos numa era de aprendizado moral. É esse o período da nossa evolução, né? Do aprendizado moral. Então, tudo aquilo que é material dá a impressão que a gente não vai ver nada mais de tão evoluído. Se há um tempo atrás falasse pra gente, né? Eu tenho 39 anos, mas a gente participou de colocar ficha em orelhão. Eu fiquei morrendo de medo de apagar um CD o dia que eu peguei o CD pela primeira vez, porque antes, se fizesse isso, colocasse a fita no lugar errado lá no gravador, não é? Apertasse o tal do REC no lugar errado, a gente limpava a fita toda, a hora que ia ver não tinha mais nada. Então, quando eu peguei um CD na mão, que eu emprestei de uma amiga, que era uma coisa assim caríssima na época, e o medo de apertar um botão errado e apagar tudo aquilo. Hoje as crianças, a gente vê assim, nascem com o dedo passando na tela, não é? A nossa geração tinha medo de apertar botões. Virava o número no telefone, chegava no último número, errava. Oh, meu Deus, tinha que começar tudo de novo. Hoje não precisa mais. Então, tudo que é material dá impressão para nós, a gente ainda, claro, vai ter muito ainda, né, ao que se evoluir em ajuda da nossa evolução espiritual, né? Mas nós estamos num momento em que a materialidade foi, assim, avançando
e dá a impressão que não avançamos na mesma proporção em espiritualidade. Então, é momento de cada um se recolher dentro da sua casa, perceber nós, enquanto espíritas, que o espiritismo, para muitos, é uma ciência de observação, enfim, não toca muito ao coração. Para outros, entendem já os efeitos morais da doutrina, mas, graças a Deus, nós temos aqueles que já entendem a doutrina e aplicam aquilo que entendem. E aí a gente fala assim, meu Deus, porque falar é a coisa mais fácil do mundo. Tem gente que fala assim, ai, Carol, você fala, fala porque também tem, assim, sou professora, essa situação de cara de pau ajuda um pouco a gente, sabe? Mas a gente fica muito preocupado, porque quando falamos, a gente ousa falar alguma coisa dos ensinamentos de Jesus, ou dentro, aí nas situações de ensinamentos das obras básicas, enfim, qualquer assunto que a gente se dispõe a falar, a gente para pensar e fala, meu Deus, é por isso que a minha boquinha está bem perto aqui, ó, dos meus 2 ouvidos, para que eu possa ouvir tudo aquilo que eu estou falando primeiro, não é? E a gente, para colocar em prática, a situação é bem outra. Assim estivéssemos, né, colocando mais em prática tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve. Aliás, na época da pandemia está sendo uma beleza, porque você abre o Facebook, você abre o WhatsApp, você tem palestra de norte a sul do Brasil, todo o globo terrestre, em todas as línguas, situações, você vai ter um ensinamento para o bem. Então não tem desculpa mais. Eu não sabia, né? Não, nunca ninguém me falou, né? Qual é a minha função aqui? Não. O que eu estou fazendo aqui? Não, nunca, não sei, não parei para pensar nisso. Não, então nós estamos tendo esse tempo, nós estamos tendo essa situação de cuidado de Deus com cada um de nós, nos dando essa oportunidade a esses trabalhadores de última hora, mas que possam fazer desse trabalho realmente o seu ponto de situação de início, né? Que a gente não vá voltar atrás, se lamentar por aquilo que passou, mas daqui para frente, o que é que eu posso fazer, né? A fé, então, ela nos traz a esperança. O que é essa esperança? É a certeza daquilo que está por vir. E nós, espíritas, ainda dizemos, morreu, vai descansar, não é? A gente escuta isso dentro do centro. Fulano desencarnou, morreu, vai descansar. Descansar onde? Do quê? Aí é que a gente aproveita para trabalhar, não é? E tem um dos bate-papos que eu faço nas casas, eu falo sobre o desemprego no plano espiritual. Então, quando a gente chega no plano espiritual, quantos que não sabem dizer o que fazem, o que são especialistas na sua entrevista para o trabalho no plano espiritual? E a gente reclama do trabalho aqui da Terra. É estágio, não é? Para essa entrevista de trabalho quando chegarmos novamente do lado de lá. André Luiz chegou, viu todos aqueles na cama, deitados, né? E falou, pode deixar comigo, sou médico. E aí ele percebeu que precisava muito mais do que a medicina para poder ajudar a cada um daqueles espíritos que estava ali, né? Viver sem esperança é aquilo que a gente chama assim, eu acredito ser dos maiores dos males. Quando eu cheguei no centro e disse para o Marcial assim, olha, Marcial, a cada 2 anos eu moro numa cidade. Ele me respondeu com uma frase que eu não me esqueço. Ele falou, Carol, mudar de cidade é desencarnar sem esquecer o passado. Eu falei, é exatamente isso. A gente tem esperança que aquela cidade tudo vá ocorrer de forma calma, né? E dali 2 anos vem
põe tudo no caminhão de mudança e nova esperança vem, acontece, né? E agora não que tenha acabado a esperança, mas resolvemos ficar por aqui, né, Marcial? Chega de mudar. Falamos para o pai, não, ninguém mais vai colocar mudança no caminhão, né? Por conta do trabalho do meu marido, a gente acaba mudando sempre. E agora resolvemos ficar por aqui. Há um ditado que diz que quem bebe água do Jaguari não sai mais daqui, então aqui ficaremos, né? Com a esperança, claro, de dias melhores, tá? Mas no momento de tormenta, no momento de trevas, a gente recebe sempre essa luz. É nessa fé que a gente se liga a Deus e recebe esse equilíbrio, através dos amigos, através de um livro, através de uma pessoa que pare apenas para nos ouvir. Quando as pessoas chegam à casa espírita, né, no atendimento fraterno, a gente quer muito falar para elas, mas naquele momento aquela pessoa está necessitada de falar para cada um de nós que está ali se propondo, né? É um momento de ouvir essas pessoas, é um momento de ouvir as dores dessas pessoas, não de dizer para ela, olha, meu filho, você já tem muito mais do que você possa imaginar e você está aí reclamando por causa disso. Não é hora da gente colocar para essa pessoa a doutrina como uma situação de mais de um questionamento, né? Olha, acorda para a vida, não é hora disso. É hora da gente ouvir essa pessoa. É na hora dessa treva, desse sofrimento, que a gente pode ser um ombro amigo, que a gente pode ser um ouvido que acalma, não é? A esperança, então, deve ir além da nossa existência, além da nossa encarnação. E é isso que a doutrina nos traz de mais maravilhoso. Naquela situação que a gente começa a entender que morreu não vai descansar. E a gente, uma frase antiga agora, cai a ficha e fala, puxa vida, verdade, morreu não vai descansar. O trabalho continua, não é? A eternidade está aí. E aí a gente percebe que estar encarnado é um presente e que poder reencarnar por várias e várias vezes é também uma outra situação de que devemos agradecer, né? A esperança, então, vem de esperançar. Não é de você esperar, né? É de ter esperança, mas é de esperar com ação. Não é você esperar em Deus, ficar em casa ajoelhado em oração e esperando. Não. É de se esperançar, de ir atrás daquilo que você deseja e fazer o melhor de si, agradecendo sempre a Deus, agradecendo aquilo tudo que você tem. Nossa, deve ser a coisa mais fácil do mundo conviver com a Carol. Não é. Porque a Carol também muitas vezes se abate e fala, eu não vou dar conta. E preciso de ajuda, preciso de ouvido, preciso de um ombro amigo. Quem é que não? Né? Quem é que não nessa jornada? E que às vezes a gente se entristece por falar assim, nossa, esse parente aqui faz 10 anos que não me liga, agora tá ligando para pedir um conselho, para falar alguma coisa, né? Nem falava comigo, agora tá ligando, o que que quer? E a gente deve se alegrar com uma situação dessa, porque na hora de um desespero, na hora de um sofrimento, a pessoa lembrou de quem? Lembrou de você. Lembrou daquela pessoa que pode ser para ela ali naquele momento um equilíbrio, que pode mostrar para ela um caminho. A gente deve se alegrar por isso. Nossa, fazia muito tempo que eu não falava com você, mas o que eu posso ajudar, não é? Estou sempre aqui. E a nossa esperança, então, vai além dessa encarnação. E é por isso que devemos ser gratos a Deus pela doutrina que temos, né? No capítulo 110 do Vinho de Luz, a gente fala sobre a caridade essencial. E lá, a gente fala, claro, da caridade material, dessa caridade, então, de ouvir o outro, dessa caridade do abrigo,
mas a gente não deve esquecer da caridade essencial. E o texto traz para a gente, nesse capítulo 110, que essa caridade é vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Então, sem essa situação, né, a gente não pode alcançar algo de valioso. E a gente volta lá naquela situação, nossa, mas Deus enviou o seu Filho para que tivéssemos vida e vida em abundância. E aí a gente fala, meu Deus, como que pode enviar seu Filho amado para tanto sofrimento assim? Foi uma das coisas que eu me questionei. E dentro da Igreja Católica, para quem já passou ou já ouviu alguma música, uma delas diz assim que um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E a resposta é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, viver verdadeiramente nele, né? E para que ele viva em nós, é sorrir como Jesus sorria, para que a gente possa chegar ao fim do dia e se sentir muito mais feliz com o dever cumprido. E aí? O que Jesus faria em época de pandemia? Brigaria com o povo na fila do supermercado? Por que esse povo não usa máscara? Por que esse povo não há álcool em gel? Por que esse povo... E aí a gente ainda está com esses olhos de julgamento. Talvez lá na gripe espanhola, a Carol aqui também não usou máscara. Mas hoje eu já aprendi. E cá estamos, novamente, com mais uma oportunidade de colocarmos a máscara, de pararmos em casa, para que essa luz de Deus se acenda em cada um de nós. Nesse momento, então, que a gente busque esse casamento que é proposto para a gente em muitos textos bíblicos, para que Deus possa, nessa intimidade que Ele nos dá com Jesus, para que a gente aprenda, através dos seus ensinamentos, da sua passagem aqui na Terra, essa misericórdia que tem conosco, que ainda cegos não podemos enxergar todas as maravilhas divinas, não é? E aí passamos para essa caridade e amor na situação de que Chico um dia recebeu uma visita, e a gente recebe essas visitas de vez em quando, né, daquela pessoa que chega e fala assim, olha, eu vou contar um negócio para você, eu não quero te deixar triste, mas eu vou te falar. E foi essa visita que chegou até o Chico, ele na adolescência, e aí passando por todos os ensinamentos e ainda se colocando ali em sintonia mais fina, vamos dizer assim, com Emmanuel. Ele, criança, chorou, 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 porque essa senhora chegou para ele e disse, Chico, você não sabe o que o padre disse de você na missa. Disse que é para você ir para o inferno. O Chico, criança, judiação, começou a chorar, ficou desesperado, e chorou, 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 tanto a ponto da sua mãe chegar para ele e falar, Chico, meu filho, mas o que acontece que você chora tanto desse jeito? E o Chico falou, mãe, eu estou desnorteado, onde já se viu o padre falar no meio da missa para todos ouvirem me mandando para o inferno? A mãe do Chico, muito paciente, olhou para ele e disse, Chico, mas meu filho, pare de chorar, simplesmente não vá. Ele te mandou ir para o inferno? Não vá, Chico, não vá. E nós estamos nessa situação, cada um plantando o seu inferno dentro de casa, em um momento onde a gente poderia aproveitar para ser luz, para ouvir luz, para falar luz.
estão nos mandando para um inferno na pandemia, não vá. Não vá. Então, que a cada um de nós, nessa noite, que eu agradeço demais a vocês pela participação, pela oportunidade do estudo, mas que cada um de nós consiga, através da fé, das nossas atitudes, dessa esperança que a doutrina nos dá, sermos mais caridosos, sermos mais amorosos daqui para frente. Não só com o vizinho, porque com o vizinho é fácil. Não só com o Marcial lá no centro, porque com o Marcial é fácil. Difícil é conviver. Difícil é fazer realmente o que nós estamos fazendo. Dentro de casa, com todos os ensinamentos possíveis que os nossos familiares já nos dão. Quem não tem aquele primo que é o equilíbrio, aquela tia que é o espinho, aquele tio que é o amor, aquele vizinho que é o insuportável. Então, dentro da nossa casa, as coisas ficam muito mais difíceis quando a gente se propõe ao aprendizado, mas ficam muito mais leves quando a gente tem essa esperança da eternidade, quando a gente se dispõe a fazer com mais amor. Então, se daqui para frente nos mandarem a um inferno, não vamos. Que a gente possa ter o equilíbrio, que a gente possa sentir esse amor e que vocês recebam nesse dia frio, né, Marcial? Aqui tá geladinho hoje. Dizem que frio em São João é só na semana da Iapique. Aí acho que como não teve a Iapique, que é a festa aqui da cidade, o frio se perdeu. E aí não sabe, né? Se tem, vai ter a festa, não vai ter a festa? Então nós estamos assim em São João esse ano. O frio vai e volta. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço apertado para cada um de vocês. Essa família que hoje também já considero um pouco minha. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Nós que agradecemos você pelo seu depoimento, sua dissertação muito boa, muito legal, né? Agora eu vou aproveitar que a nossa convidada falou e vou chamar quem a convidou. Marcial, quer comentar? Marcial? Eu sabia, eu vou. Eu não vou para o inferno, não, eu vou falar. Dona da arte. Foi uma pena que eu não entrei antes dela. Eu acho que entrei 2 minutos depois, vocês estavam tudo pontuais demais, né? Eu tinha acabado de falar, ela tinha acabado de me mandar uma mensagem pelo celular, dizendo, logo, logo eu tô lá. Aí eu falei assim, vou indo também. Mas vocês podem ver que não foi por menos por que eu quis que a Carol viesse falar com a gente, conversar com a gente. A Carol, ela é muito, muito amiga. Eu tive a alegria de acolhê-la, ser a primeira pessoa a acolhê-la no centro nosso, lá do Grupo José. E não pude fazer a apresentação dela para vocês. O que se pode falar dela é que ela é uma professora, exímia professora, vocês viram, uma mãe prestimosa, de dois filhos lindos e inteligentíssimos, amorosos. O marido é um homem amável. Cada vez que a gente entra no Banco do Brasil, ele vem nos receber. E isso não é porque nós somos do mesmo centro espírita, não. É com todo mundo, todos os clientes. E o que eu posso falar sobre o tema é que, quando se estuda o Evangelho, eu jamais vou esquecer disso, que André Luiz diz que nós estamos, aliás, André Luiz diz não, Haroldo Dutra diz que quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos com Jesus do nosso lado, como o pedagogo, como o professor. Nós não estudamos o Evangelho sozinhos. É Ele quem nos inspira, através daquela sua luz imensa,
que nos abraça constantemente e não sabemos, não percebemos isso, não nos damos conta disso no roldão do dia a dia que nós levamos, né? E a Carol me fez lembrar que ela falou do Haroldo, e eu lembrei também que ele fala da fé, que ele fala assim que fé é crer, mas também é confiar. Por quê? É porque se você vai fazer uma cirurgia, porque você está com um problema no seu físico, biológico, o médico te põe numa maca para te dar um dormonide, para você não ver, você chegar no centro cirúrgico, e você meio abobado começa a ficar meio com medo, né? Você tem medo, naturalmente. Você é reencarnacionista, mas você também tem medo de desencarnar, né? Porque a gente quer ficar aqui na Terra. A gente acha que nunca fez nada o suficientemente bem. E você começa a pular na maca de medo. Não é de frio, é de medo. E o médico chega para você, brincadeira, engraçadinho, fala assim, tá com medo? Bem. Porque o médico pode ser seu amigo. Ele fala assim, não, tô com medo sim, porque eu estou colocando a minha vida na sua mão. Eu estou confiando a minha vida na sua mão. É isso que é fé. A gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, nos desígnios de Deus. Não é verdade? E quando se fala de evangelho, quando se estuda evangelho, o que aflora é o nosso sentimento. Porque é isso que Jesus trouxe, pretendia, quando ele se propôs a vir até nós como o professor, como o irmão maior, como o pai, como a mãe, que nós desenvolvêssemos a capacidade de sentir, de amar. E é por isso que Emmanuel fala que fé é a intuição que toda criatura divina tem da existência de uma força maior do que ele. Por isso que nós nos colocamos na mão dele. Carol, muitíssimo obrigado. Eu tinha certeza que você ia nos emocionar. Eu que agradeço. E que bom que você vai ficar aqui. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Oi, mamãe. Vou pedir para o Alexandre falar, Alexandre. Vamos fazer uma dupla sertaneja, Alexandre, porque toda vez que ele me chama, ele chama você. É complicado. Boa noite, Carol. Muito obrigado pela palestra. Foi um prazer conhecê-la. E, realmente, eu vou pegar um ganchinho aí da sua palestra, de esperança. E eu vejo a esperança na tecnologia. E é tão lindo, né? A gente poder se conhecer através da tecnologia. Exato. E outro dia, a Fernanda, que está lá dentro no centro, ela colocou uma frase assim que a tecnologia veio para ficar. E eu fiquei pensando, falei, não, ela veio para ficar e para somar. Por que para somar? Você tocou num assunto muito interessante no centro. Porque no atendimento fraterno, geralmente quando você está ali no plantão, e às vezes chegam pessoas ali, eu já peguei alguns casos, que as pessoas precisam desabafar ou falar alguma coisa. E ela chega no centro, e em pleno século XXI, ela fala, olha, meu marido não deixa eu vir no centro, eu vim rapidinho, porque ele saiu, eu vim rapidinho. Então, por favor, olha, eu preciso disso, assim, assim, assim. Você escuta aquela pessoa, e às vezes ela precisa de subir para tomar um passe, alguma coisa assim, tá? Então, o que acontece agora com a tecnologia? Ela vai chegar em casa, vai ligar o celularzinho dela, vai escutar uma palestra maravilhosa que nem foi hoje, com toda, assim, sabe, com todo esclarecimento, ela vai poder fazer isso, escutar. E essas palavras que você falou com tanto de coração, com tanto amor que saiu da sua, né, de você, e ela pode escutar isso,
Então, você imagina que maravilha que é a tecnologia. E a tecnologia é a nossa esperança, que a nossa doutrina continue forte e todos nós, unidos, consigamos, né, fazer com que o Espiritismo cresça cada vez mais. E aqueles homens chatos que não deixam assim, as esposas ir ao centro, eu acho que muitos de vocês já pegaram isso. E quem sabe, eles assistindo uma palestra dessa, ou os comentários nossos, quem sabe um dia eles também começam a escutar uma boa palavra, ter um pouco mais de entendimento sobre Jesus. Muito obrigado, Carol. Sigamos esperançosos, cada um no seu momento, não é? Obrigado, Alexandre. Márcio, quer aproveitar, Márcio? Quero sim, João. Quero sim. Parabéns, Carol. Adorei a sua fala, a tua abordagem, as suas mensagens, seu depoimento. E vou falar muito pouco, mas essa questão da fé me lembrou uma descoberta recente que eu fiz quando ao me questionar sobre a fala de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Quando eu descobri que amar a Deus sobre todas as coisas, eu já devo estar sendo repetitivo, porque eu sempre falo isso, que a gente deve confiar, amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os males que nos acometem, né? Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você aceita, entende, compreende que Deus deu, na medida certa, aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento naquele instante. Ou na vida, ou naquele instante. E aí eu pude compreender um pouco mais os meus males, as minhas dificuldades. Eu pude me olhar um pouco mais individualmente, interiormente, e compreender que minhas depressões são naturais, provavelmente motivadas por mim mesmo em vidas passadas e nas vidas atuais. Então, foi muito gostoso porque eu comecei a combater esses males, também amando a Deus sobre todas as coisas, através da natureza, através dos animais, através daquilo que nos cerca, e muitas vezes até através de pessoas que nos alfinetam e que são desafios para nós prosseguirmos, né? Então, tudo isso para mim está dentro da fé também, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá legal? Eu sou irmão do Marcial, viu? Um abraço, um beijo de todos. Beijo, mãe. Beijo, Sheila, prima Ada. Tchau. Bom, não precisa nem falar que é irmão do Marcial, né? Eu não estava conseguindo enxergar a carinha dele, daí eu tirei a barra aqui, aí me apareceu. Então, eu vou aproveitar, pegar essa carona do Márcio e também fazer o meu comentário, porque a fé foi um dos aspectos que eu mais demorei a entender, né? Desde que eu sou espírita, né? Da mesma forma que você, viu, Carol, a maior parte de nós aqui somos espíritas de berço. Não sei o que quer dizer isso, mas desde que nós... Acho que antes da gente reencarnar já éramos, né? Com certeza. E eu me lembro que o pessoal falava de fé e eu achava... É um conceito assim, parecia tão abstrato, né? Tão difícil de compreender. E aí eu comparava muito na hora da prece, né? Uma vez eu lembro que minha mãe comentou, né, que o meu pai, a prece do meu pai era muito fervorosa, que tinha muita fé. E eu ficava prestando atenção na hora
do Evangelho no Lar, eu ficava olhando para o meu pai, como que ele fazia, né? E aí eu falava, como será que eu consigo ter fé também, que nem meu pai, né? E aí eu fui estudando, a gente vai aprendendo e tal, e a gente vai vendo que para a gente fazer uma prece com fé, por exemplo, a hora da prece é a menos importante. E o mais importante é tudo que você faz durante o seu dia inteiro, né? Tudo que você faz, exatamente, a sintonia do que você faz, do que você pensa, do que você acredita, acaba naquele momento da prece redundando num poder mais forte de uma fé, né? E aí a gente vai estudando, aprendendo. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu tive uma professora, eu já contei isso para algumas pessoas aqui, e ela me falou de um tratamento que tinha, que ela deu o nome de meditações transcendentais, né? Meditações transcendentais, eu não sei se alguém já ouviu falar. E ela começou a explicar para a gente, na sala de aula, que meditação transcendental era o seguinte, alguma coisa que você quisesse que acontecesse, alguma coisa que você gostaria que se concretizasse, né? Pode ser uma coisa da tua vida, pode ser uma conquista pessoal, uma carreira profissional, pode ser, sei lá, uma viagem, alguma coisa, que ela falava o seguinte, você tem que achar uma hora do dia onde você fecha os seus olhos e imagina que aquilo que você quer que aconteça esteja acontecendo no presente. Então, ela falou, mas tem que escolher uma hora do dia que você sabe que você não vai ser interrompido, né? E eu fiquei muito ligado naquilo e eu escolhi fazer na hora de deitar. Quando eu me deitava, eu comecei a fazer aquele exercício de meditações transcendentais, né? Exato. E eu fechava, eu tinha um sonho muito grande, que desde que eu comecei a estudar inglês, o meu sonho era estar nos Estados Unidos, viajar para os Estados Unidos, né? E aí eu fechava os olhos e eu ficava imaginando eu andando no aeroporto, alto-falante falando inglês, e eu carregando mala e não sei o que, chegando. E eu fiquei imaginando isso durante muito tempo. E foi interessante que a minha vida foi dando volta, até que profissionalmente eu acabei indo para os Estados Unidos, né? Fui a primeira vez em 94, depois fui mais 6 vezes para lá, né? E acabei realizando. Para mim foi uma conquista tão grande e foi tão importante, e eu demorei a entender que essa meditação transcendental, na verdade, é fé. É a palavra que a gente poderia traduzir por fé. E eu comecei a entender por que aquilo tinha poder. Porque à medida que eu ficava mentalizando aquilo acontecendo no presente, eu percebia que a minha vida toda, tudo que eu fazia no meu trabalho, na escola, em todo lugar, eu acabava encaixando aquela coisa acontecendo. Aquele sonho. Exatamente. Eu comecei a me condicionar, tudo que eu fazia, até a forma de guardar dinheiro para poder ir, e não sei o quê. Quando eu for para lá, não é se eu for para lá, é quando eu for. Então, o negócio vai criando, vai se cristalizando de uma forma que acaba se tornando realidade. E eu acredito... Tem uma música, desculpa, mas tem uma música que diz assim, pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se dessa cadeira e com a fé verdadeira diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, buscando-se, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Olha só, que legal. Que legal, né? E eu, só para finalizar, o que eu queria dizer é que quando a gente consegue focar, ter uma meta na sua vida, enxergar isso e buscar, ir atrás,
quando essa meta é ligada ao espiritismo, ao ideal, vamos dizer assim, de construção, de caridade, né? Eu tive em Itajubá, visitei o Virgílio, onde eles construíram um lugar fantástico lá de tratamento, né? Para pessoas com doenças psicológicas, né? O negócio, eles construíram do nada e foi através, se você for enxergar, foi o efeito de uma fé muito poderosa de um grupo de pessoas, né? Que se uniu e fez. Então, é importante a gente ter essa noção desse poder que cada um de nós tem e poder usar esse poder. Porque do mesmo jeito que ele pode nos elevar, ele também pode jogar a gente no buraco, se a gente for negativo. No inferno. Se tudo for dar errado na vida da gente, né? Exatamente. Então, é isso que eu queria comentar, e eu vou pedir agora para o Eduardo. Eduardo, quer comentar? Sua vez. Boa noite a todos, né? Que nesse frio a live esquenta todo mundo, né? Pelo menos a cabeça funde um pouco ao querer entender alguma coisa que muitas vezes a gente ainda não está pronto para entender. Mas é exatamente esse esquentar o cérebro que vai fazer com que a gente vá aos poucos entendendo, colocando ele para funcionar. E tudo que a Carol falou, né, sobre fé, desperta sentimentos, crenças, pensamentos, emoções, incita a gente a desprendimentos, né, de velhos hábitos e a se comprometer com outros novos hábitos, né? Tá certo, certíssimo. Mas um dos princípios da doutrina que eu vejo nesse capítulo, os princípios da doutrina, é o fluido. Tudo o que acontece no pensamento e no sentimento emana fluidos de cada um de nós. Né? O João acabou de falar aí, coisa boa, fluido legal, positivo, né? Que renova, que dá esperança realmente. E fluido negativo realmente joga a gente para baixo, né? Joga a gente para o buraco. Então, quando essa nova postura íntima e mental é posta em ação, ela ganha uma outra conotação que a gente não tinha antes dessa. E aí a coisa realmente começa a levar a gente até para os Estados Unidos, né? Pensando todo dia, o aviãozinho descendo, decolando, né? As mensagens lá no aeroporto vai vindo e a coisa acaba aqui acontecendo mesmo. Por isso, o pensar antes de pensar e de agir. Porque essa emanação de fluido pode ser tanto positiva, construtiva, como negativa, né? Aí a gente coloca o cara na questão, que é o Jesus. E ele, né, na sua capacidade do se envolver nas curas, ele direcionava o pensamento e o sentimento para aquela pessoa. E, por outro lado, a pessoa, naquela vontade, acreditando, crendo e confiando que ia receber, através dos fluidos manipulados, recebia, né? Foram curas maravilhosas, né? De se tirar a lepra, a deformidade da pessoa. Então, olha até onde o acreditar, o confiar, o se envolver, né, o saber que vai acontecer, interfere na vida de cada um. O crer nisso aí. Então, a gente precisa usar muito esse envolvimento, esse acreditar,
porque a gente manipula esse fluido diretamente, diariamente na nossa vida. Então, que sejamos, né, no meu entender, direcionadores desses fluidos para o nosso bem e o bem de muitos que a gente puder auxiliar, tá? Que a fé com Jesus esteja com todos nós, hoje, sempre, entendendo e compreendendo, e depois de tudo isso, amando aquele a quem a gente conseguir amar. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eduardo. Que lindo. Sol frio para todo mundo. Muito legal, Eduardo. Obrigado, como sempre, bem interessante seus comentários, né? Vou abrir agora para o Nildo. Nildo, quer comentar alguma coisa? Boa noite a todos, né? Boa noite, Carol. Boa Parabéns noite. aí pela dissertação, pela palestra. Agora é duro falar alguma coisa depois de tudo isso, né? O que falar, né? O que falar. Eu fiquei me lembrando aqui, acho que eu vou comentar um pouquinho também da história. Apesar, nós não somos de família aí de espíritas, somos de famílias católicas, né? E como você também, fiz o catecismo, né? E eu sempre tive fé, né? Mas era aquela fé cega, né? Acreditava muito, né? Nas santas católicas, né? Sempre tive isso, né? Mas eu fui amadurecendo, você vai crescendo, né? Eu lembro já no colegial ainda, eu tive um professor que era padre, né? E aquilo eu começava a contestá-lo, né? Que algumas coisas não me entravam na cabeça, né? Até, né? E eu tinha aqueles conflitos com ele, né? Era muito interessante. E aí foi, e até acabei me distanciando, né, de igreja e não ia mais para lugar nenhum. Acabei conhecendo, assim, começando a conhecia a doutrina espírita por nomes, né, de Chico, dessas personalidades, mas nunca tive contato, fui ter contato com 40 anos, né. E aí comecei a entender realmente todo aquele questionamento que eu tinha da fé, né, da fé raciocinada, né, de como realmente a gente consegue enxergar a fé através dos ensinamentos, né? E como o Eduardo colocou, de todos esses questionamentos, né? Então é muito interessante que a doutrina abre esse campo, né? Para começarmos a pensar, né? É isso que depende, a hora que você começa a se autoconhecer e que você que é a razão da sua melhora, né? E aí, como o nosso amigo João plasmou, né? Toda essa história da vida dele através realmente da fé, né? E assim nós podemos realmente, né, com muita fé, com perseverança, agir em várias outras situações, né? Então, muito interessante, gostei muito do tema aí. Parabéns a todos. Eu acho que já tá bom, né? Que o friozinho esquentou, né? Deu para esquentar aí com a presença de todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Estão falando. Obrigado, Nildo. Agora, falando de esquentar, vamos para Ribeirão Preto. A dona Sheila e a dona Amália fazer os seus comentários. Precisa abrir o microfone. Eu agradeço a oportunidade, não tenho mesmo nada a falar, só a pensar no que eu ouvi. E muito feliz de ver todos vocês, pessoas que eu amo, e que estou aprendendo também a amar aqueles que eu ainda não conheço e estou conhecendo agora. Estamos todos de coração aberto, isso que eu sinto. Muito obrigada. Eu agradeço muito a todos vocês, a Carol, prazer em conhecê-lo. Prazer. Fico muito feliz de ver a tua posição, as exposições que você pôs. E de todos, muito bonito, muito interessante. Fiquei muito feliz. E eu estou aqui para aprender, com 92 anos. Estou aqui para aprender. Então, eu gosto muito de ouvir todos vocês. Vocês são maravilhosos, estão todos de parabéns. Beijão para todos.
Obrigada. Carol, não sei se você sabe, mas a dona Amália é mãe do Marcial e a Sheila é irmã do Marcial, tá? Que bênção de Deus, olha só. 92 anos aqui com a gente. E a dona Amália foi presidente do Centro Espírita Luz e Caridade até o ano passado, viu? Mesmo com 90 anos. E continua no conselho, né? É uma batalhadora. Passou pelo médico, fez alguns exames, falou que ela está com o coração excelente. Olha, quem trabalha no bem não tem dor. Com 54 anos. O médico falou que foi das carótidas que ele falou. Já que o Marcial falou do Centro Espírita Luz e Caridade, vou abrir o microfone lá de quem está lá, né? Da Vanessa, da Fernanda e da Dulce. Boa noite, Carol. Boa noite. É muito grande conhecê-la. Espero conhecê-la pessoalmente, que eu adorei. Se Deus quiser. Que aura maravilhosa, que energia boa, né? Fantástico, muito obrigada. A sua explanação foi, assim, linda, foi propícia, eu acho, né? Porque a fé nada mais é do que o combustível que faz a gente sobreviver, né? Sem esse combustível, acho que é impossível, né? Da gente conseguir, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, né? Eu acho que, para mim, a fé é o que faz a gente... É tudo, né? Porque é a fé, o objetivo é a fé, né? Tudo é a fé, né, na nossa vida, né? E principalmente aquela certeza de que muitas coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, né? Mas com a certeza que é o melhor, né? Talvez lá na frente a gente enxergue, né? E principalmente quando a gente fala assim de um desencarne, né? De um ente querido, né? De uma amiga, não importa, né? De alguém que mora no nosso coração, né? Talvez naquele momento de muita fé a gente acha que não, eu tenho fé que aquela pessoa vai se salvar, que vai dar tudo certo, que ela vai sobreviver, mas não, ela desencarna. E ali a gente percebe que realmente foi o melhor, né? Que aquela certeza de que aquilo seria o melhor para ela. E com certeza, eu acho que essa é a fé, né? Essa chama, né, viva dentro do nosso coração, né? E é isso, né? Boa noite a todos e, mais uma vez, Carol, eu vi você aqui dentro do centro. Que gostoso. Menina, também adoraram, né? Não é? Tenho certeza, porque foi, assim, uma explanação muito espontânea, muito clara, muito legal. Olha, parabéns, um beijo. E vocês tenham certeza que vocês estando aí, quantos mais, né, desencarnados já acostumados a estarem aí. Você imagina hoje, com essa sua explanação, esse tanto de desencarnado que aqui está, né, que é um hospital. Exato. A maravilha que não foi para cada um, né? Em poder ouvir e entender, né? Não é? Um pouquinho para ter aquela esperança, né? Para aquele combustível, né? Não é? Obrigada. Um beijo. Eu que agradeço. Beijo a todos. Beijão, pessoal. Já aquele beijo enorme para a senhora. A Carol, não deve saber, mas lá no Centro Espírita Luz e Caridade, a imagem está sendo projetada no data show, num telão, e o som está sendo amplificado. Que delícia! Como se fosse um cinema, entendeu? Espera só um pouquinho, que a gente vai mostrar vocês no celular. Que joia! Vocês veem como que a gente vê vocês. Ô, Fernanda. Oi. Alguém daí, a Vanessa, se quer comentar alguma coisa? Eu vou conectar. Nós vamos conectar, peraí. Não comentar. Elas não querem. Elas adoraram.
Tá. Nildo. Hoje, desde ontem, eu estava procurando a Nildo. Hoje eu achei ele, sem saber que eu vinha do centro e ia achar ele aqui. Olha, fala perto. O João, se pudesse fazer uma tomada de 360 graus do centro para a Carol poder conhecer. Nós vamos fazer agora, para só um minutinho. A gente está A Vanessa está conectando o celular. Ah, é que tem que conectar o celular. E ela vai fazer isso. Enquanto isso... Ai, Maria. Entrou. Gente, a primeira reunião com a internet. Viu? A internet foi instalada no centro essa semana, até terça-feira. Tá? E agora a gente fica imaginando, se aqui a cópia é imperfeita de lá, né? Olha quanta tecnologia que a gente ainda não sabe. Demora para a gente entender como as coisas funcionam aqui, né? Vanessa, a nossa internet foi ligada essa semana, graças a você. Vanessa, você precisa falar alguma coisa para aparecer. Ah, tá aqui, tá aparecendo agora. Vocês estão vendo o telão lá projetado? Não tô. Tá num dos quadrinhos. Estou vendo. Vanessa, abre o seu microfone e fala, Vanessa, do celular. Boa noite, pessoal. Aí. Oi. Agora vi. Boa noite. Que legal. Dá uma volta de 360 graus no centro, devagar, Oi, João. Coisa boa. Oi, João. Oi. O layout para projetar quem está falando. Ajusta o layout. Segura aí, Vanessa. Segura aí, Vanessa. Aí. João, o layout para aparecer quem está falando. É só fixar como tela cheia. Dá uma volta geral. Vamos só antes de finalizar, eu gostaria que o João, essa mesa. Fala, Marcel. Essa mesa é aquela desde da Mocidade Espírita? É a mesma mesa, Carol, essa mesa, ela tem mais ou menos a idade do centro, 106 anos, 103 anos. Olha só. Vou passar a palavra agora. Foi construída dentro do centro. Vou passar para o Virgílio. Virgílio, faz seu comentário, por favor. Bom, pessoal, quando nós falamos... Bom, primeiro agradecer a Carol, viu, Carol? Muito legal. Eu que agradeço. A sua simpatia, a sua empatia, a sua palavra. E toda vez que nós falamos em fé, nós falamos ou nos lembramos da dimensão que Jesus deu à fé. Jesus, ele dizia que, como disse a Carol, bastaria uma fé do tamanho de um grão de mostarda para que nós pudéssemos remover as grandes montanhas que trazemos na alma. Então, pela excelência dos ensinamentos de Jesus, na condição de um verdadeiro mestre, nós já percebemos a complexidade do assunto, porque se do tamanho de um grãozinho de mostarda nós seríamos capazes de remover grandes montanhas, então a fé é uma das forças mais poderosas que nós poderíamos conhecer. E quando nós falamos em fé, normalmente nós teorizamos, então, nós sabemos sobre a fé espírita, sobre a fé sólida, aquela fé que ela vai efetivamente encarar a razão. O professor Herculano Pires, ele vai falar que a fé espírita é uma conquista racional. Ele vai dizer que o espírita, ele não crê simplesmente pela crença, pelo dogma, mas ele vai crer porque ele crê na compreensão do fato.
ele vai dizer que o espírita, ele tem que conhecer aquilo que ele crê e saber por que ele crê. Então, a fé espírita é uma fé que ela reflete a convicção que nós temos sobre determinado assunto. Mas eu confesso que dois conceitos espíritas eu sempre tive relativa dificuldade. Um outro conceito que eu sempre tive dificuldade é o amor. Porque quando nós falamos que nós amamos, sempre me pareceu algo assim um pouco vago. Tanto quanto quando eu dizia que eu tinha fé. Então, são dois conceitos que eu nunca me convenci de que eu estava entendendo sobre o seu verdadeiro significado. Até que nós percebemos, porque o estudo espírita vai nos levar a isso, que o amor, nós começamos a compreendê-lo através dos sentimentos que são vinculados através dele, ou seja, a pessoa que ama, ela não ama porque ela diz que ama, ela ama porque ela expressa a sua generosidade. A pessoa que ama, ela expressa bondade, ela expressa compaixão, ela expressa gratidão, honestidade, humildade, paciência, perdão, ou seja, o amor, ele vai se expressar através de todas essas virtudes. Então, se nós somos capazes, né, de agir de forma virtuosa, então, efetivamente, nós amamos. Porque o amor se expressa através das virtudes. E a fé? Né? Como é que é isso? Como é que nós podemos olhar para nós próprios e dizer, não, realmente eu tenho fé? E o que me sinalizou algum tempo atrás sobre essa questão da fé foi um dos livros de Gel, não me lembro se foi há 2000 anos, ou Ave Cristo, e que o capítulo, ele falava sobre o sofrimento a que estavam submetidos os cristãos. Ave Cristo. E um dos personagens, ele estava sendo, ele havia sido preso, porque ele era cristão, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo torturado e ele seria executado. E aí, entidades espirituais nobres visitam esse personagem no cárcere. E o que me chamou muita atenção é que essas entidades nobres, elas não olham para aquela pessoa e se compadecem do seu sofrimento, muito ao contrário. Elas olham aquela pessoa e dizem assim, o testemunho dele está próximo. Essa expressão, o testemunho dele está próximo, isso me abalou muito, me abalou demais, porque eu comecei, isso já tem um bom tempo, isso começou a me mostrar o que efetivamente era a fé, né? Como deveria ser o comportamento da pessoa que efetivamente tem fé. E aí, Paulo vai também lançar luz sobre essa questão, quando ele diz, não existe fé sem testemunho. Sem testemunho. Então, quando nós falamos em fé, nós podemos até associar esse conceito à coragem. Porque quando nós nos vemos diante de situações sérias, de situações difíceis, nós estaremos naquele instante, efetivamente, tendo um raro momento de poder aferir se efetivamente temos ou não temos fé. Exato. Exatamente diante do testemunho. Então, essa palavra, eu confesso que ela me assusta, né? Porque nós somos espíritas e ninguém tem mais conhecimento sobre a vida do que o espírita. Ninguém. Ninguém sabe exatamente como tem que agir de forma a refletir a dignidade com que
precisamos ter diante da doutrina. Então, a vida do espírita vai exigir sempre coragem. E determinados momentos, ainda bem que eles são raros, onde nós vamos precisar de refletir a nossa fé. O Marcel deu um exemplo muito interessante, e quando o Marcel deu esse exemplo do médico, eu entendi por que ele falou isso. Porque um dia um médico com certeza chegou para ele e falou: nós vamos ter que abrir o teu peito. Nós vamos ter que abrir, né? Nós vamos ter que mexer nesse coraçãozinho aí. E eu imagino, né, como é que ele deve ter reagido diante disso, né? Então, foi um momento, né, que só ele sabe nos dizer como que ele reagiu, né, diante de tudo aquilo que ele conhece. Então, fé é exatamente isso. Nós teorizamos, nós temos uma compreensão sobre ela, mas efetivamente nós vamos poder aferir a extensão dela quando nós nos vemos diante das dificuldades, né? Ou como disse a Carol, né? O primeiro parto é muito legal, né? Agora, o segundo parto vai exigir fé, né? Exato. O primeiro, ele vai como que no embalo, né? Aquela coisa, mas depois que nós vivemos uma experiência, né? O Marcial já teve a primeira experiência. Talvez a fé, ele só vai conseguir efetivamente sentir se ele tiver que passar pela segunda, que ele já sabe como foi a primeira. Então, pessoal... já tive a segunda também. Então, o espírita, acima de tudo, ele tem consciência da sua fragilidade, né? E nós sempre esperamos a misericórdia divina nos momentos em que efetivamente nós tivemos que nos confrontar com o nosso testemunho. Exatamente. Então, nós precisamos de trabalhar, de ter créditos, para que durante esses momentos, efetivamente, nós tenhamos condições de passar com dignidade por aquilo que nós já sabemos, que chamam-se provas, né? Aqueles momentos em que nós aferimos as consequências da nossa compreensão doutrinária. E principalmente nós que falamos, né? Nós que falamos, nós somos pregadores do Evangelho, nós somos divulgadores da doutrina. Isso vai se traduzindo numa responsabilidade muito grande, que é de nós darmos o testemunho de tudo aquilo que nós falamos, que nós pregamos, que nós aconselhamos, etc, etc, etc. Mas é uma concessão misericordiosa da divindade, que tenhamos, sim, muita coragem diante dos momentos em que a vida exige de nós o testemunho da nossa fé. Tá bom? Virgílio, é isso aí. Posso falar só uma coisinha? Oi. Sou eu, Roseli. Oi, Roseli. Desculpa, eu machuquei meu ombro. Vocês estão falando de fé, né? E eu acho que o momento mais difícil, porque as pessoas nos cobram por ser espíritas, mas quando você perde uma pessoa que você ama demais, incondicionalmente, como eu perdi minha mãe. O dia que eu perdi minha mãe, eu perdi minha fé. E por tudo que eu passei na minha vida, eu nunca tinha perdido a fé. Eu passei por várias, eu tenho esclerose múltipla, eu passei por várias tetraplegias, paralisias, desenganamento médico, cirurgia, né? Como o Marcial lá, Marcial, estou na sua, tá? Então, mas o dia que eu perdi minha mãe, a minha fé foi embora. E foi muito difícil para mim recuperar. Foi uma grande luta, mas as pessoas me cobravam. Entendeu? Eu falei, gente, mas eu sou humana. Eu tenho direito, sim. Entendeu? Porque a gente não aceita. A gente, como diz o Divaldo Pereira Franco,
A gente não pode, a gente tem que entender que ainda somos dependentes da presença do corpo físico, a gente não pode ser hipócrita, a gente ainda sente falta. Então, isso foi devagar, com muito trabalho. Hoje eu sou um bandista e praticante, e graças a Deus, né, estou aqui com vocês, porque era um sonho meu de criança, conhecer esse centro e estar nesse centro. Estar dentro do centro de Itobi, que foi o centro onde minha mãe cresceu, onde meu bisavô, ele era um grande espírita, ele é protetor de um centro, o vovô Estevão, ele é protetor de um centro em Minas Gerais. Minha mãe me fez prometer que eu divulgaria isso muito. Então, ele foi para os Estados Unidos e eu estou no centro de Itobi, né, que é o sonho de criança. Então, a fé foi muito difícil recuperar, mas eu consegui, porque eu tive muitos amigos espíritas que não me julgaram, pelo contrário, me acolheram, entenderam, e hoje eu posso falar, minha fé ela é maior do que a que eu tinha. Por isso que eu consegui me reerguer sozinho, entendeu? E essa música que você cantou é do Padre Zezinho. Isso. Que a gente cantava quando eu era do Perseverança. Exato. Obrigada. Melhoras, Roseli. Obrigado. Amanhã já vou estar bem. Deus quiser. Pelo que a Roseli disse, nós observamos que a fé ela é uma construção da criatura. Exato. Né? Ela é uma construção. É uma construção consciente do espírito. Né? Então, nós temos que conhecer essa realidade nossa, essas variações, para que nós possamos conscientemente conquistar uma condição interior cada vez mais estável. E nós sabemos que o Centro Espírita, ele é um grande ambiente, uma grande, né, plataforma de trabalho que nos dá essa possibilidade. Nós sabemos que, em saúde mental, o processo de reabilitação se dá através das terapias ocupacionais, ou seja, a cura através do trabalho. E no Centro Espírita não é diferente. Os problemas emocionais e psiquiátricos são problemas da alma. Por isso que todo ser humano tem um diagnóstico em psiquiatria. O Centro Espírita é um ambiente de reabilitação espiritual, de reabilitação emocional. Então, todas as virtudes, todas as características de nobreza superior que nós estamos desenvolvendo, elas possuem, sim, os altos e baixos. Mas o importante é que nós não nos afastemos do porto seguro, que para todos nós é, sim, a instituição espírita. Daí a importância desta reunião contar com o ambiente de um centro espírita. Exato. Isso é muito bom. Legal. Então, fala, Marcial. Está faltando duas pessoas ainda, viu? Fala. Tá, só quero complementar uma coisa. Que a fé, ela Deus nos cria já com o germen da fé. E nós, no nosso processo evolutivo, nós vamos desenvolvendo a fé, assim como nós vamos desenvolvendo a inteligência, o sentimento do amor, o sentimento de justiça, todas as leis morais, nós vamos, nas nossas vivências, nós vamos desenvolvendo a vivência de cada uma delas. E, usando uma palavra que o Virgílio costuma falar, a personificação da fé é Jesus. Tanto que ele dizia que eu e meu Pai somos um. Por quê? Porque ele desenvolveu de tal forma a fé que ele chegou a uma comunhão plena com Deus. Né? Que a gente precisa estar sempre em mente, porque nós temos essa capacidade também. Nós podemos nos desenvolver, evoluir sempre, através
das vitórias das nossas más tendências, né? Lutando contra nossas más tendências, e praticar, apesar da pandemia, a gente não pode sair para... Oi, Marcial. Sua internet acho que está falhando um pouco aí. Para a rua, para fazer a caridade, pessoas na nossa... Está cortando. Porta. Eu de abrir a porta, porque a pessoa com máscara, com a pandemia, a gente recebe pessoas pedindo ajuda de alimento, né, de dinheiro para comprar remédio. E a gente tem medo de abrir até a porta, né, porque está mascarado. Mas a gente acaba superando o medo e acaba até ajudando quando você se propõe a agir como espírita cristão. Agir como cristão. Praticar a caridade sem temor algum de que alguma coisa material possa correr contra a gente. A gente está protegido por essa prática da caridade, né? Com fé. Desculpe se eu tomei o tempo de alguém. Não, ok. Obrigado. Só dar uma última verificada. O Vitor entrou meio atrasado. Não sei se quer comentar alguma coisa, Vitor. Pessoal, boa noite. De fato, entrei atrasado e estou só aproveitando aqui do comentário de vocês, tá? Mais obrigado aí pela oportunidade e um abraço para todo mundo. Obrigada, Vitor. O Vitor, para quem não sabe, é o que vai apresentar o próximo tema na semana que vem. E a Nesta, quer falar alguma coisa? João, eu só tenho que agradecer. E você está ouvindo? João? Ouvindo. Ouve? Estou ouvindo, tá? Sim, só não estou te ouvindo. Peraí. Pronto. Olha, que delícia de preleção que foi da Carol. Que didática, que gostoso, meu Deus do céu, que aprendizado. Carol, você está de parabéns, meu bem. Muito obrigada. Eu vou abrilhantar essa reunião. E agora, muito obrigada mesmo, viu? E a equipe masculina é o meu xodó. Eles são ótimos, são bárbaros. Um beijo a todos. Obrigada. Que delícia. Olha só. Então, agora a gente vai fazer o nosso encerramento, né? E eu vou pedir... será que a dona Amália pode fazer essa prece de encerramento hoje? Sim, o Alexandre falou. Posso fazer um pedido, mamãe? Faz a prece de Cáritas. Vou fazer, espera, calma. Vamos agradecer a Deus. Saudade da sua prece de Cáritas. Cáritas. Vamos agradecer a Deus, a este Pai amoroso, a este Mestre amado, que nos ampara a todos os momentos da vida, nos dando sempre aquela força, aquela coragem para prosseguirmos as nossas jornadas. Que Jesus, na sua infinita bondade, nossos queridos trabalhadores da seara de Jesus, possa levar essa luz santa e divina do Mestre para ofuscar as trevas que está envolvendo toda a humanidade. Ajude-nos, Pai, nesse momento tão necessário da fé, do amor, do perdão, da paciência. E assim te ofereço, Mestre, esta prece que possa se expandir nos 4 cantos do universo, afastando todas as trevas, todo o mal
envolvendo essas criaturas que desconhecem a grandeza e a bondade do Pai, pela oportunidade de nos dar nossas vidas para cumprirmos os nossos destinos. E assim, Mestre, te peço a vossa bondade através de Jesus, nosso Mestre amado, que possa levar para todos os lares esta força divina da fé, do amor e da caridade. Deus, que é nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força aos que passam pela provação, dai luz aos que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que ainda não vos conhecem. Esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor possa abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós com expressão de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar e merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a simplicidade, meu Pai, que fará das nossas almas ainda pecadora um espelho onde possa refletir a vossa querida e sublime imagem. Que assim seja. Muito te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade de estarmos unidos com esta equipe tão bondosa, tão cheia de carinho para com todos, que é uma grande família. Que Deus abençoe a todos. Que tenham todos uma boa noite, que possam levar para os seus lares esse bálsamo consolador que é a fé, o amor de Jesus para com todos nós. E que assim seja. Muito bom. Agora está aberto, pode abrir o microfone, podemos matar a saudade.